urologia. Estou com o Dr. André Viana, ele é um médico urologista e tem nos trazido muitas informações aqui no nosso programa. E hoje nós iremos falar sobre a hiperplasia prostática benigna. Já ouviu falar? É uma doença da próstata também. Só que é benigna, né, doutor? Exatamente. Então, a hiperplasia prostática benigna é uma doença muito comum, né? Acomete praticamente todos os pacientes após os 60 anos de idade, tá? Então, realmente, ela tem uma incidência muito maior do que o câncer de próstata, mas se fala pouco dessa doença, uma vez que ela não é tão grave, né? E dificilmente vai levar o indivíduo ao óbito, mas extremamente prevalente e muito importante que a gente fale sobre ela. Então, ela acomete geralmente todos os homens a partir de 60 anos, essa doença? A hiperplasia prostática benigna nada mais é do que um crescimento natural que a glândula prostática vai desenvolver ao longo da idade, né? Então, quanto maior a idade, maior será a próstata do indivíduo do sexo masculino, obviamente. E esse crescimento prostático ele pode desencadear alguns sintomas, alguns sinais e sintomas, e pode ter um impacto significativo na qualidade de vida desses pacientes. Então, olha aí, é interessante, não é? Porque todo mundo acha que a próstata, ela está doente, né? Ela é maligno, mas não é isso, né? Tem essa doença que é benigna. Quando ela é identificada, né? Através de exames, a identificação dela? Sim, hoje nós estimamos que 50% dos homens com 50 anos de idade já terão algum sinal ou sintoma relacionado à hiperplasia prostática benigna, né? Então, como o canal da urina passa dentro da próstata, com o crescimento prostático, você vai ter um estreitamento natural desse canal e o paciente ele pode começar a desenvolver uma dificuldade miccional. Então, aquele paciente que está urinando com jato um pouco mais fraco do que urinava anteriormente, o paciente que começa a acordar muitas vezes à noite para ir ao banheiro, isso ocorre porque esse paciente, como tem um quadro de obstrução, ele vai ter uma dificuldade de promover o esvaziamento completo da sua bexiga. Consequentemente, essa bexiga vai encher mais rapidamente e ele vai ter que procurar o banheiro mais vezes. Então, os principais sinais e sintomas são esses. É aquele paciente que urina muitas vezes, precisa estar indo no banheiro de hora em hora, acorda muitas vezes à noite para urinar, apresenta um fluxo urinário mais fraco, né? Tem uma urina intermitente, aquele jato que fica parando e voltando várias vezes durante o quadro de micção. Então, esses são os principais sintomas relacionados à hiperplasia prostática benigna. E esses sintomas, a pessoa descobrindo ele, né? Aí ela vai pro tratamento daí? Sim, o tratamento da hiperplasia prostática, na verdade, assim, a gente identifica a doença e nós vamos estadiar a doença. Se o paciente apresenta sintomas leves, moderados ou sintomas graves, né? Eu uso uma escala, que é o IPSS, onde através de algumas perguntas nós vamos conseguir avaliar se o paciente já tem sintomas iniciais ou se realmente já está num quadro de obstrução mais severo. Se for apenas sintomas leves, nós vamos acompanhar esse paciente. Se ele já se caracterizar como um paciente com sintomas moderados, nós vamos entrar com tratamento medicamentoso. Existem alguns medicamentos que promovem o relaxamento prostático, diminuem o tamanho da próstata e aliviam a obstrução. E naqueles indivíduos que já possuem uma obstrução mais severa, que já pode ocasionar um prejuízo no funcionamento da bexiga ou até um quadro de dilatação renal, esses indivíduos provavelmente irão para um procedimento cirúrgico, né, que já seria um tratamento um pouco mais agressivo. Então, mesmo sendo benigno, pode acontecer de precisar de um tratamento cirúrgico. Sim, apesar de ser um crescimento natural da próstata, se o indivíduo tiver um quadro de retenção urinária, será necessário uma passagem de uma sonda ou até fazer uma desobstrução cirúrgica para que ele volte a urinar normalmente. E o importante é ir atrás do tratamento, não é? Porque pela qualidade de vida mesmo da pessoa. Isso, é importante o paciente saber inicialmente que existe essa doença e saber identificar, né? Ou procurar o seu urologista e poder fazer um diagnóstico para aí sim poder ter a orientação adequada e realizar o seu tratamento. Obrigada, doutor, por nos ensinar, né? A gente está aprendendo muito aqui no Aprendendo Urologia. Eu que agradeço e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau!